Glória a Deus. Vamos ao nosso café com Bíblia, que se encontra em 2 Reis, capítulo 14, do versículo 1 ao 7. Aleluia. O segundo ano de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Este é o quarto bom rei em Judá, mas com algumas reservas. Quando começou a reinar, tinha 25 anos de idade. E 29 anos reinou em Jerusalém, O nome de sua mãe era Joadã de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, embora não como Davi, seu pai, Seu pai várias vezes removido, Porém, fez conforme todas as coisas que tinha feito Joás, seu pai. Davi sempre é usado como exemplo, apesar de seus pecados e fracassos. Deus olha para a sua verdadeira natureza de Davi, para o seu coração fiel e zelo para com o Senhor e para a sua vida, livre da idolatria e da grosseria, iniquidade de tantos outros governantes daqueles dias. Davi era um homem que era segundo o coração de Deus, que amou ao Senhor, considerou e lhe obedeceu quando foi corrigido. Mas com tudo isto, os lugares altos não foram tirados, pois o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Repetidas vezes no texto sagrado, o Espírito Santo assinala isto. O templo em Jerusalém devia ser o único lugar onde o povo ofereceria sacrifícios e holocaustos, porque o grande altar de bezerros ali era um tipo de cruz. Embora eles oferecessem sacrifícios e queimassem incensos ao Senhor nestes lugares altos, Ainda assim o Senhor ficou aborrecido, porque, num certo sentido, eles apontavam para outra cruz. Está lá em 2 Crônicas 11, do versículo 4. Independente de seu suposto culto, não estando edificado supremamente sobre a cruz de Cristo, é inaceitável para Deus. Infelizmente, muito pouco do culto hoje em dia está de fato ancorado na cruz. Aleluia. E logo que o reino foi confirmado em sua mão, matou seus servos, os que tinham matado o rei, seu pai. Ele esmagou insurretos, mas não matou os filhos dos que o mataram, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou isso, dizendo: não matarão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, pois cada um morrerá pelo seu pecado. Está lá em Deuteronômio 24, do versículo 16. Isto foi no começo do reinado de Amazias. E parece que ele estava fazendo tudo o que estava em seu poder para obedecer a palavra de Deus. E ele tivesse
continuado assim, a grande vitória teria sido deles e de Judá, como Amazias. Tanto começam bem, mas terminam mal. Este também feriu 10.000 de Edom, no Vale do Sal, e tomou Selá, que é Petra, né? Por guerra, e chamou Jocteel até o dia de hoje. Este versículo proclama a grande vitória de tomar quase impenetrável Petra, chamada Selá. O nome Jocteel significa sujeitado por Deus. Sendo assim, ele honrou Deus, o qual lhe deu a vitória. Aleluia, Jesus da glória. Tem coisas que Deus está junto, né? E tem coisas que nós fazemos que Deus não está junto. E nós precisamos prestar atenção, né? Essa mensagem aqui, né? Deus estava junto. Deus deu a vitória, né? Deus deu a vitória. Mas quando fazemos algo que Deus não mandou, não tem vitória. Tem peleja, né? Há uma peleja muito grande. Aleluia, Deus da glória. Mas nós precisamos, como sempre eu termino dizendo assim, precisamos voltar para Deus. Precisamos não nos apegar tanto nas coisas terrenas, né? Porque a gente morre, a gente não leva nada, gente. Nada se leva. E nós precisamos somente cuidar do que Deus manda nós cuidarmos. A partir do momento que Deus manda nós entregarmos, precisamos entregar. Amém? Glória a Deus. Não ter aquela ganância. Não ter olhão. Não ter inveja do nosso irmão, porque tem isso, tem aquilo. Nós não temos. Precisamos somente agradecer. Em primeiro lugar, agradecer pelas vitórias, pelo ar que tu respiras, pelo teu caminhar, né? Tá andando, dá glória. A família tá de pé, dê glória. Tá com saúde, dê mais glórias ainda. Que Deus, ele vai agir cada vez mais. O nosso inimigo, quando ele te vê dando glória, quando ele te ouve dando glória por algo que nem aconteceu, ele se irrita. Mas confie no Senhor, que Ele é o Deus que vai agir. É o Deus que muda a história, como Ele mudou muita história aí de reis, de pessoas, né? De servos. Aleluia, Deus. Aqui Ele está falando que o filho não pode pagar pelo pecado do pai. Por isso que foi deixado vivo os filhos aqui, né? Nessa mensagem. E eu creio assim, que nossos filhos não têm que pagar por nós. Nós precisamos pagar o que fazemos aqui na terra mesmo. Aqui se cumpra que nossos filhos sejam abençoados, que nossos filhos sejam livres, libertos. Amém? Então, se você gostou, assine o canal, esse canal da bênção. Estou contando com você, amém? Deus te abençoe, tua casa, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.